No coração de um mundo imerso em incertezas, o conflito ucraniano se apresenta como uma narrativa envolvente de estratégia, resiliência e alianças inesperadas. Imagine acordar todos os dias sem saber quais novos desdobramentos surgiram no campo de batalha ou nos corredores clandestinos do poder. Hoje, mergulhamos na intrincada teia de ações e negociações que definem esta saga em andamento. Nossa jornada começa na misteriosa e contestada região de Belgorod, onde relatos recentes sugerem uma atividade intensa. O exército ucraniano, determinado mas cauteloso, aparentemente lançou uma série de ataques em localidades russas, com lugares como Demidova e Grafov se tornando o foco da atenção internacional. No entanto, em meio ao burburinho, surgem relatos conflitantes, deixando a linha de contato envolta em ambiguidade. Algumas fontes afirmam que as forças ucranianas fizeram avanços significativos, enquanto outras sugerem um impasse. Acrescentando ao caos, surgem imagens de ataques de drones russos a veículos e tropas ucranianas. Embora essas imagens não possam ser exibidas aqui, elas levantam questões sobre a autenticidade e intenção das narrativas de ambos os lados. Seriam essas imagens mera propaganda ou indicariam uma estratégia maior e mais sinistra em jogo? Ao examinarmos este mar de informações, uma coisa fica clara. A batalha por Belgorod está longe de terminar. Enquanto isso, a região de Sumy está à beira de uma potencial grande ofensiva. Os russos, de olho em eliminar posições ucranianas em Kursk, poderiam em breve lançar um ataque em larga escala sobre Sumy. A especulação é abundante, com fontes russas e ucranianas sugerindo essa ameaça iminente. Em meio a essa tensão, o exército russo continua seu avanço em Bivsi, capturando novas posições. O controle ucraniano sobre essa área diminui, fazendo uma tomada russa parecer iminente. Enquanto as areias do tempo escorrem por nossos dedos, a situação no sul de Donetsk oferece mais um capítulo nesta narrativa em evolução. Aqui, tanto as forças russas quanto as ucranianas afirmam vitórias, com o exército russo supostamente avançando 10 quilômetros ao norte. No entanto, em uma reviravolta do destino, o exército ucraniano faz seus próprios avanços, reconquistando áreas a oeste de Andrika. Na sombra desses avanços, surgem imagens de forças russas mirando tropas ucranianas em Konsi. Esta evidência geolocalizada sugere que a Ucrânia reentrou nesta zona contestada, desafiando expectativas e demonstrando uma tenacidade que continua a surpreender. Este campo de batalha dinâmico, marcado por infiltrações e contra-ataques, pinta um quadro vívido da complexidade do conflito. E ainda, ao aventurarmos-nos além das linhas de frente, uma conversa entre dois dos líderes mais enigmáticos do mundo chama nossa atenção. Recentemente, Vladimir Putin e Donald Trump engajaram-se em um diálogo que poderia redefinir o curso desta guerra. No cerne de sua discussão estava a possibilidade de um cessar-fogo, uma perspectiva tentadora que tem escapado à região por tanto tempo. A disposição da Rússia em concordar com um cessar-fogo limitado, excluindo uma trégua terrestre, mas aberta a interromper hostilidades aéreas e marítimas, sinaliza um potencial avanço. Esta proposta alinha-se com discussões anteriores, visando cessar ataques à infraestrutura crítica de cada lado. Para a Ucrânia, isso é crucial, pois os ataques russos têm pressionado o setor energético da nação, enquanto a Rússia enfrenta desafios semelhantes com os ataques de drones ucranianos. As ramificações econômicas de tais ataques são profundas, impactando refinarias e depósitos de petróleo, críticos para a economia russa. No entanto, apesar da promessa de paz, o caminho para um acordo permanece cheio de obstáculos. As autoridades ucranianas pedem um exame minucioso dos termos do cessar-fogo, enfatizando a necessidade de clareza. Seu ceticismo é sublinhado por ataques de drones russos em infraestrutura ucraniana, incluindo um recente incêndio em um ponto de trânsito de petróleo em Krasnodar. Este espetáculo incendiário, persistente por horas, destaca a volatilidade da situação. Por outro lado, autoridades ucranianas afirmam que continuam os ataques de drones russos em sua própria infraestrutura, complicando ainda mais as negociações. Este jogo de acusações e contra-acusações
nos deixa questionando as reais intenções por trás das declarações públicas. Este é um passo genuíno em direção à paz ou apenas uma manobra estratégica em um jogo de xadrez geopolítico maior? Neste intricado balé, a conversa entre Putin e Trump adquire um ar de significância. A noção de um cessar-fogo, mesmo que limitado, sugere uma disposição para explorar o diálogo e buscar um terreno comum. A possibilidade de um cessar-fogo mais amplo paira tentadoramente no horizonte, impulsionada pela pressão dos Estados Unidos sobre a Ucrânia para reduzir ataques que poderiam desestabilizar os mercados globais de petróleo. Tal acordo poderia servir como uma base para futuras negociações, abrindo uma janela de oportunidade para ambas as nações recalibrarem suas estratégias. No entanto, o caminho para a paz raramente é direto. Apesar do progresso, o espectro da guerra permanece, com ambos os lados mantendo suas posições. Enquanto o mundo observa, a pergunta persiste: este diálogo hesitante florescerá em uma trégua duradoura ou as brasas do conflito continuarão a arder, ameaçando se reacender? Neste drama em desenvolvimento, encontramo-nos em uma encruzilhada, onde as escolhas feitas hoje moldarão o destino das nações. Ao concluir esta exploração, convidamos você a ponderar sobre as complexidades da guerra e da paz. Em um mundo marcado por divisão e incerteza, que papel podemos desempenhar em fomentar a compreensão e o diálogo? Seus pensamentos e participação são vitais enquanto navegamos juntos por esses tempos desafiadores. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e que possamos nos encontrar novamente em breve, enquanto continuamos a desvendar os mistérios de nosso mundo em constante mudança. Na voragem dos eventos globais, encontramo-nos navegando pela paisagem intrincada do conflito ucraniano, uma narrativa que entrelaça poder militar e gestos diplomáticos. Ao nos aprofundarmos nesta saga, desvendamos as camadas de complexidade que definem a situação atual. A região sul de Donetsk surge como um teatro crítico de operações, onde forças russas e ucranianas se envolvem em uma batalha incessante por controle. Relatos de várias fontes, como o SUAC Maps, detalham os avanços significativos do exército russo ao norte de Rasol, marcando uma mudança nas dinâmicas territoriais. No entanto, mesmo com o avanço russo, o exército ucraniano demonstra uma resiliência notável, recuperando áreas a oeste de Andrika e exibindo sua determinação inabalável. O vai-vem de ganhos territoriais destaca a fluidez deste conflito, onde o equilíbrio de poder está constantemente em jogo. Em meio a essas operações terrestres, um desenvolvimento fascinante se desenrola na cidade de Konsi. Imagens geolocalizadas revelam forças russas executando ataques em posições ucranianas, sublinhando a importância estratégica deste local. A reentrada do exército ucraniano em Konsi desafia expectativas, apresentando um desafio formidável às ambições russas. Este momento crucial exemplifica a natureza imprevisível da guerra, onde cada movimento pode alterar o curso dos eventos. Ao pivotarmos do campo de batalha, nosso foco se desloca para uma conversa que transcende fronteiras e tem o potencial de redefinir a trajetória do conflito. O recente diálogo entre Vladimir Putin e Donald Trump cativa a atenção global, à medida que a perspectiva de um cessar-fogo ganha força. A noção de interromper hostilidades aéreas e marítimas, embora exclua uma trégua terrestre, apresenta uma abordagem matizada para a desescalada. Esta proposta, reminiscente de discussões anteriores, centra-se em cessar ataques à infraestrutura crítica de cada lado, um movimento com implicações de longo alcance. Para a Ucrânia, o ataque contínuo ao seu setor energético representa desafios significativos, enquanto a Rússia lida com o impacto econômico dos ataques de drones ucranianos em suas instalações petrolíferas. A potencial cessação dessas hostilidades oferece um vislumbre de esperança, ainda que o caminho para um acordo permaneça repleto de complexidades. As autoridades ucranianas, sempre cautelosas, enfatizam a necessidade de um exame minucioso dos termos do cessar-fogo. Seu ceticismo é palpável, refletindo o sentimento mais amplo de uma nação cautelosa com gestos diplomáticos que podem não se alinhar com seus interesses estratégicos. Os ataques contínuos de drones à infraestrutura russa
incluindo um recente incêndio na região de Krasnodar, ressaltam a volatilidade da situação. Este incidente incendiário, um testemunho da intensidade do conflito, serve como um lembrete contundente das apostas em jogo. Por outro lado, autoridades ucranianas afirmam que continuam os ataques de drones russos em sua própria infraestrutura, complicando ainda mais o processo de negociação. Este jogo de acusações e contra-acusações levanta questões sobre as reais intenções por trás das declarações públicas e se existe um desejo genuíno de paz em meio ao jogo estratégico. Nesta teia intrincada de diplomacia e estratégia militar, a conversa entre Putin e Trump adquire um ar de significância. O potencial para um cessar-fogo limitado, embora não seja a trégua abrangente que muitos esperavam, sinaliza uma disposição para explorar o diálogo e buscar um terreno comum. Este desenvolvimento alinha-se com pressões dos Estados Unidos sobre a Ucrânia para reduzir ataques que poderiam desestabilizar os mercados globais de petróleo, um movimento com implicações econômicas profundas. Enquanto essas negociações se desenrolam, a possibilidade de um cessar-fogo mais amplo permanece tentadoramente ao alcance, oferecendo um vislumbre de esperança em uma paisagem de outra forma tumultuada. No entanto, o caminho para a paz raramente é direto. Apesar do progresso, o espectro da guerra paira grande, com ambos os lados entrincheirados em suas posições. Como observadores deste drama em desenvolvimento, somos deixados a ponderar as complexidades da guerra e da paz, e os papéis que desempenhamos em fomentar a compreensão e o diálogo. Ao concluirmos este segmento da nossa exploração, convidamos você a refletir sobre as escolhas e desafios que definem este momento crítico na história. Em um mundo marcado por divisão e incerteza, que papel podemos desempenhar em construir pontes e promover a paz? Seus pensamentos e participação são vitais enquanto continuamos a navegar por esses tempos desafiadores juntos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e que possamos nos encontrar novamente em breve enquanto desvendamos os mistérios de nosso mundo em constante mudança. Ao nos aventurarmos mais profundamente no labirinto do conflito ucraniano, a narrativa se desenrola com uma complexidade que espelha as intricácias do nosso mundo moderno. O diálogo entre Vladimir Putin e Donald Trump, embora repleto de desafios, representa um ponto crítico nesta saga em curso. A possibilidade de um cessar-fogo, ainda que limitado, serve como um farol de esperança em meio ao caos da guerra. É um testemunho do poder da diplomacia e da importância do diálogo na resolução de conflitos, mesmo os mais entrincheirados. No entanto, ao explorarmos as implicações deste desenvolvimento, devemos também confrontar as realidades que continuam a moldar o campo de batalha. A região sul de Donetsk permanece um ponto focal de atividade militar, com forças russas e ucranianas disputando o controle. Os recentes avanços do exército russo, embora significativos, são enfrentados com resistência feroz das forças ucranianas determinadas a recuperar seu território. Este jogo dinâmico de avanços e contra-ataques destaca a resiliência e determinação de ambos os lados, cada um relutante em ceder terreno em um conflito que testou sua determinação. Neste teatro de guerra, as apostas são altas e as consequências de cada decisão tática reverberam muito além da área imediata. A cidade de Konci, com sua importância estratégica, torna-se um microcosmo do conflito maior, onde o controle é contestado e o resultado permanece incerto. Ao deslocarmos nosso olhar do campo de batalha para a mesa de negociações, a conversa entre Putin e Trump ganha importância adicional. A disposição de ambos os líderes para explorar um cessar-fogo, mesmo que limitado, sinaliza um potencial degelo nas relações e um passo em direção à desescalada. Contudo, este progresso frágil é temperado pela desconfiança contínua e pela necessidade de mais diálogo para abordar as complexidades do conflito. As autoridades ucranianas, cautelosas e pragmáticas, enfatizam a necessidade de compreender plenamente as implicações de qualquer acordo de cessar-fogo. Sua demanda por clareza reflete os desafios mais amplos de negociar a paz em um cenário marcado por incerteza e alianças em mudança. Os ataques contínuos de drones à infraestrutura crítica, apesar da promessa de um cessar-fogo,
destacam as dificuldades inerentes em traduzir gestos diplomáticos em resultados tangíveis no terreno. Esta desconexão entre retórica e realidade serve como um lembrete dos desafios que estão por vir na busca por uma paz duradoura. Ao refletirmos sobre esses desdobramentos, somos lembrados do contexto geopolítico mais amplo que molda este conflito. As pressões exercidas por potências globais, particularmente os Estados Unidos, sublinham a interconexão dos conflitos regionais e as implicações mais amplas para a estabilidade global. O potencial impacto nos mercados de petróleo e na economia global adiciona uma camada adicional de complexidade às negociações, influenciando o cálculo de todas as partes envolvidas. No entanto, em meio à incerteza, permanece um vislumbre de esperança. O diálogo entre Putin e Trump, embora repleto de desafios, representa um passo em direção a um futuro mais estável e pacífico. É um lembrete do poder da diplomacia e do potencial do diálogo para unir divisões e fomentar a compreensão. Ao concluirmos esta exploração, convidamos você a considerar as implicações mais amplas deste conflito e o papel que cada um de nós pode desempenhar na promoção da paz e da compreensão. Em um mundo marcado por divisão e incerteza, as escolhas que fazemos hoje moldarão o futuro para as gerações futuras. Seu envolvimento e reflexão são cruciais enquanto navegamos por esses tempos desafiadores juntos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e que continuemos a buscar soluções e fomentar o diálogo em nosso mundo em constante mudança. Ao olharmos para o futuro, que permaneçamos esperançosos e comprometidos com a busca pela paz.